pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Valoré, exatamente às 3h22 da tarde do dia 4 de abril de 2022. Hoje recebendo o Carri Costa, nosso convidado especial. Mas Carri, para te entrevistar, começar aqui com você hoje, nós temos João Lucas, e aí, pessoal? Eu aqui, Yamanduca Balbo e Pedro Linhares. Bom, primeiramente boa tarde, né? E Carri, conta um pouco pra gente como é que foi assim o surgimento da arte, do teatro, da dramaturgia na tua vida. Primeiro, boa tarde a todos e todas. É bom estar aqui. Eu já havia ouvido falar bastante desse projeto e sabendo que ele comunica a todo mundo é muito interessante. Bem, eu comecei como os artistas começam na periferia da cidade, né? Eu comecei num bairro da Piedade. Na época era bem mais periferia, agora nem tanto. O período era 1983, 82, 83. Na realidade, eu pisei no palco pela primeira vez em 83 e de lá para 82 e de lá para cá não saí. E em 83 eu comecei um movimento no bairro da Piedade de teatro e ali foi a minha grande escola, uma escola maravilhosa, porque a gente era exatamente no período da abertura política e a gente estava ainda no mote de denúncias, ainda no mote de conscientização da população do que tinha ocorrido no Brasil naquela época, fazia parte das comunidades eclesiais de base. Isso a gente sempre, com essas ações, com esse entendimento, a gente despertou o senso crítico muito rápido e trabalhou muito espetáculos a princípio bem, digamos assim, conscientes, né? Dentro de uma consciência política, social, cultural. Então isso foi o que deu o pontapé inicial, o que me tornou um artista. E logo em seguida a gente precisa entender mais, né? Conhecer mais sobre o fazer teatral. E aí eu procurei a universidade, não tinha cursos universitários, tinha curso de pós-graduação, tinha curso de a extensão, né, que era no teatro universitário. Fiz o curso de artes dramáticas da Universidade Federal do Ceará. E de lá para cá, uma vida inteira dedicada ao teatro, né, ao entender e fazer. Essa vontade de performar e coragem ao mesmo tempo numa época em que o Brasil estava vivendo de uma censura e uma opressão muito grande. De onde é que ela veio? De onde surgiu isso tudo? Essa, enfim, coragem para ser o teatro, para viver o teatro? É incrível isso assim. Você vai se tornando uma pessoa corajosa com o passar do tempo em se tratando de lutar pela arte, né? Então, assim, a minha formação foi sempre muito através da própria literatura que eu encontrava logo no começo. É preciso você entender muito bem o que é isso, para você ser uma pessoa consciente da tua arte, da arte que você faz e da arte que você quer fazer e difundir e vivenciar. Era preciso muito mesmo ter esse entendimento em todos os aspectos, principalmente caminhando por uma ótica mais libertária, dentro de uma postura mais revolucionária, digamos assim, fazendo questionamentos sempre muito contundentes nos processos de montagem daquilo que eu queria apresentar para uma plateia. E as coisas foram vindo assim, né? Ao passar do tempo a gente vai assumindo essa coragem, essa força, que é uma coisa... o pessoal diz assim, o teatro te escolhe. Cara, é uma escolha simultânea, porque é um dia atrás do outro, sabe? Uhum. É uma luta atrás da outra, é um dia seguindo em montagem e buscando a tua identidade junto à cultura do teu estado, ter as percepções fundamentais do que você quer para a tua carreira, entender que é uma carreira, também uma coisa muito preponderante, né? Você entender que é isso que você quer, é isso que você pretende da tua vida. Então, esse ano eu faço 40 anos de teatro. Eu nunca vivi de outra coisa que não fosse das artes cênicas, né? Então, ou nela, ou envolvido com ela. E sempre de uma maneira muito, reafirmo, corajosa. Uhum. E Carri, a gente está vendo aí 40 anos de carreira. Conta um pouco qual foi a importância desses 40 anos e como seria você, assim, sem o teatro? Existiria um Carri Costa? Acho que não, cara. Acho que não, tem não. Não existe... Não consigo imaginar o Carri fora das artes. É uma coisa de alma, sei lá, uma coisa de sentimento, uma coisa de
sabe, de vida, é inexplicável até, sabe? Então, assim, eu posso, através de buscar algumas respostas religiosas nessa coisa toda, espirituais, enfim, mas não conseguiria viver de outra forma que não fosse isso, porque todas as minhas aptidões foram desenvolvidas e foram percebidas para isso. Sempre foi o teatro. Sempre foi o teatro. Né? Então, assim, sempre. Eu tenho uma oficina de arte que trabalha com mascotes, bonecos, adereços, mas também voltados para o teatro. Né? Então, assim, a gente tem que é o Carrinho Oficina de Arte e tal, a gente faz mascotes, essa coisa toda. Mas tudo tá muito interligado. Sim. E você começando novo, como era a sua relação assim com o público? Você era mais tímido? Como foi esse aprimoramento? Assim, Nada, eu sempre fui muito enxerido, cara, muito metido. Entendeu? E eu acho que o artista tem que ser por aí mesmo. Não vejo a timidez não foi uma coisa. Às vezes eu tinha algumas vergonhas, porque eu ia com muita força. Eu sempre fui com muita força. Sempre fui muito obstinado a querer conquistar as coisas e muito descarado. Eu sempre fui muito descarado, porque, por exemplo, assim, quando eu comecei a fazer teatro, a gente tinha que pedir muito, sabe? Pedir apoio, pedir não sei o que, até que eu chego para os salesianos lá da Igreja da Piedade, olha, tem uma serraria aqui, está desocupada, a gente fazer um teatro aqui. E o poder de convencimento acaba sendo fundamentalizado a partir da sensibilidade cultural que você tem. Né? Então, aí a gente começou a trabalhar. O primeiro teatro que a gente fez chamava-se Teatro Galpão. A gente desmanchou uma serraria velha e fizemos um teatro, cara, muito legal. E a comunidade ia assistir. Era uma movimentação intensa. Como foi esse retorno, assim? Vocês começaram, a gente tá fazendo muito esse começo, porque foi num período muito difícil. Como foi o retorno do público nesse período? Não, assim, a gente começou a pegar pela parte mais sensível, né? A gente começou a trabalhar a paixão de Cristo. Né? Então, assim, enquanto Fortaleza não tinha tantas paixões de Cristo como tem agora, né? O estado do Ceará tem muitas cidades, muitos municípios que realmente desenvolvem esse trabalho, mas na época não tinha nenhuma. E aí eu consegui um texto, fiz uma adaptação e a gente começou a apresentar no primeiro ano, em 83, a gente apresenta na quadra do Colégio Salesiano, e em 84 a gente apresenta no teatro que nós fizemos, que é o Teatro Galpão, como eu falei. E ali foi espaço para a comunidade chegar junto. Então elas chegavam primeiro por esse lado religioso, emocional, e depois a gente começava a trabalhar, sabe, encenações mais politizadas, mais conscientes, mais, digamos assim, mais com respostas mais populares, tá entendendo? Sim. Não que a Paixão de Cristo seja não tem uma resposta popular, é popular. Mas quando a gente trabalhava as encenações da gente, não só as encenações, a gente era música, era teatro, era poesia, era literatura, um movimento cultural muito intenso no bairro da Piedade naquela época. Sim. E a partir de todas essas visões, onde é que o teatro ele se encontra? Qual é o papel dele na vida de cada pessoa? De cada pessoa, como assim? O que é a influência dele, o que é que muda? De uma maneira geral? Sim. De uma maneira geral, cara, assim, é muito bom a gente ter o respeito por quem está começando. É muito bom. Porque, assim, é uma coisa meio que inevitável a pessoa que se envolve com o teatro e que tem todas as, digamos, tendências para encenação. Ou seja, tem o talento para isso. Se você tem o talento para isso, você não pode subestimar. Você vê, eu comecei... Quantos anos você tem? Você tem quantos anos? 16. 16. 17? 15, quase 16. Pô, 15, quase 16. Então, eu comecei com 15, cara. Era moleque mesmo, assim. E foi uma coisa apaixonante, sabe? Então, o teatro, ele trabalha as emoções, cara. Ele trabalha aquilo que você pode desenvolver de maneira mais emocional, sabe? Desde que também você não seja uma pessoa deslumbrada, porque você também pode caminhar por outros segmentos da cultura teatral que muitas vezes desliga você da realidade, entendeu? Nosso teatro, o teatro que eu acho que é um teatro assim palatável, é aquele que realmente ele não desliga você das realidades. Sabe? Então, assim, eu quero fazer teatro para ter sucesso e ir para Globo, não sei o que, no Caramba 4. Cara, o teatro é muito maior que isso. Né? Então, as artes cênicas é muito maior do que isso. Mas, Carri, trazendo para um âmbito mais do público, acho que a influência do teatro para quem assiste, a gente faz sempre arte com uma intenção, né, de ela ir
e adentrar quem está ali ouvindo, assistindo. Bom, o que é que influencia, qual a importância de quem assiste ao teatro? Você está vendo uma história acontecer, ela é emocional, né? Ele trabalha a emoção. Quando você vê um audiovisual, uma novela, um filme, você tem uma parede ali que te separa daquela emoção, mesmo que seja também emocional. Mas quando você assiste aquilo ao vivo, você está vendo a respiração do ator. Né? Então, assim como as pessoas são muito ligadas ao cinema, muito ligadas, né, agora aos streams, com todas as séries, aquilo tudo, tal, são histórias, né? São histórias, às vezes longas histórias, assim, que capítulos e mais capítulos. Né? O teatro não. O teatro, ele é ali, ele acontece e ele não se repete. Né? A emoção de você, enquanto plateia, assistir, se for uma comédia, é uma reação audível. Você ouve o público rir daquele espetáculo, daquela cena ou daqueles atores. Quando você, faz um drama, é uma plateia mais silenciosa, é uma emoção mais para dentro, é uma emoção mais diminuta, né? Mas assim, o público, quando o espetáculo ele eu digo entre aspas, bem feito, a pessoa não sai da mesma forma que entrou. Com certeza. Sabe? Ela sai bolinada, manifestada, ela sai mudada, sabe? Seja comédia, seja drama, seja tragédia. E aí, atualmente, como está a situação do teatro aqui no Ceará? A gente viu que você tem 40 anos de carreira, então viu muitas pessoas, enfim, começando, terminando, mas atualmente como se encontra a situação do teatro no Ceará? Cara, a gente teve 2 anos terríveis, assim, para todos, e não podia ser diferente para as artes, né? Então, assim, o teatro agora ele está retomando, né? Tem algumas pessoas que falam até que, mas agora a gente vai ter que se adaptar a um novo jeito do fazer teatral. Acho que não, essa nossa arte tem mais de 2000 anos, sabe? Ela é muito antiga, é uma das manifestações artísticas mais antigas do universo, do mundo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai continuar encenando para público, sabe? Para pessoas que vão pagar bilhete, vão pagar ingresso para te assistir, sabe? Não vai ser fácil, mas também nunca foi fácil, sabe? Nunca foi fácil. Antes da pandemia também não era fácil. Durante a pandemia parou. Agora, depois da pandemia, vai continuar não sendo fácil. Porque a gente tem entre aspas, uma série de concorrentes que são mais poderosos. Sim, sim. Né? Então, assim, você mobilizar alguém para sair de casa, pegar o carro, pegar o ônibus e ir para o teatro, enfrentar uma filinha, comprar um ingresso para assistir, você tem que ter muito jogo de cintura. Você tem que ter muita estratégia, tem que pensar muito para fazer isso. Né? Então, assim, acho que vai continuar sendo difícil, não vai ser fácil, porque a gente também não trabalha muito a questão da autoestima. O cearense é muito desprovido da autoestima, sabe? Então, assim, o público pernambucano ele é muito maior para os espetáculos pernambucanos. O público baiano é muito maior para os espetáculos baianos, assim. O público cearense ele não é grande, ele não é muito grande, sabe? Houve até uma época que ele era bem considerável, né? Acredito que nos anos 90 nós tínhamos um público principalmente um público universitário. O público universitário está muito preguiçoso para ir para o teatro, sabe? Então, assim, aí fica a dever, sabe? Mal sabe de que aquilo ali... Ou então fica refém das mídias, né? Fica refém dos sucessos midiáticos, né? Que são efêmeros até. Então, assim, são poucos os artistas que são... queridos e gostados pela cidade. Sim. Sabe? A gente vive num processo, em uma época, um século, enfim, um período em que as massas midiáticas, as redes sociais, elas estão bombardeadas pelo streaming, por filmes como Marvel, DC, isso tudo. Mas a gente às vezes não vê espaço para o teatro por conta de uma falta mesmo, assim, enfim, de divulgação de nós, do teatro. Não sei o que acontece, que ali dentro da internet some um pouco desse espaço. Como que o teatro poderia adentrar, enfim, fazer um pouco de barulho nesse meio? Eu acho que a gente precisa de intervenções do poder público, sabe? Eu acho que o poder público ele tem que ter uma participação fortíssima nisso. Como assim? Bem, o poder público aqui no estado do Ceará, o governo do estado, ele tem uma TV, sabe? E é uma TV que não mobiliza as artes cênicas do nosso estado.
Assim, então, assim, uma TV que poderia pensar uma divulgação direcionada, porque, querendo ou não, ela é uma TV que atinge todo o estado do Ceará e atinge toda a cidade de Fortaleza. Então, se ele mobiliza ações que fazem com que a divulgação dos espetáculos, de tudo que for de arte, esteja diariamente sendo direcionada nos comerciais, então a gente já ganha alguma coisa positiva aí. As mídias, as rádios, os jornais eles fazem bastante isso, sabe? A gente precisa fazer com que os meios de comunicação, seja a rede ou não, os mais convencionais, os mais novos, eles encampem isso, esse tipo de desenvolvimento ou então de fortalecimento da autoestima. É muito bom você sentir orgulho de ser cearense através daquilo que o cearense te expõe como obra de arte. Entendeu? Seus pintores, seus poetas, sabe? Seus atores, de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que o poder público tem que ter uma força muito grande nisso. Ele pode ser um grande proponente, porque é ele que pode mobilizar as casas de espetáculos. A maior parte das casas de espetáculos aqui são do estado, do município. As grandes, pelo menos, né? Então, assim, uma campanha a nível estado de ir ao teatro é uma coisa... É porque geralmente se coloca muito na mão do artista. O artista já faz tanto, cara. Muito, que você nem imagina, assim. Você já tem que se virar nos 30 para poder viver disso e viver nisso, sabe? Então, o poder público poderia fazer muito mais. Eu falo isso porque eu sinto a necessidade. Eu acho que quando criança eu vi muito espetáculo de teatro ali no Dragão do Mar. A gente tinha uma abordagem maior do que esse tem hoje. Hoje em dia eu não tenho esse contato, mas eu sinto falta porque eu acho que, como, enfim, qualquer outro tipo de arte, ela tem que ser consumida, ela tem que ser vista e tem que ter um público ali. E muitas vezes tem um público que quer consumir a arte, mas que não sabe onde achar, enfim, não sabe onde procurar dela, sabe? O público não vai para aquilo que não sabe que está acontecendo. Pois é, a gente não tem comunicação, então não tem como adentrar lá. Então eu sinto uma falta muito grande. Mas a partir disso, a gente tá vendo um papo muito legal sobre essa autoestima do cearense. Ela vem de onde? O que a gente tem que entender, assim, como cearense? Cara, isso é uma coisa muito delicada em todos os aspectos. Tem uma elite cearense cafona pra carreira, deixa pra lá. Mas tem uma elite muito cafona, sabe? Que prefere importar tudo. É uma coisa meio cultural, mas essa coisa meio cultural não dá respostas para isso, não dá justificativa para esse tipo de ausência de autoestima, né? No início do século passado, a elite mandava lavar as roupas, pegava os navios e mandava lavar suas roupas importadas em Paris, para você ter uma ideia. Né? Então isso é história, isso aconteceu mesmo. Então, assim, levavam meses para poder a roupa ir e voltar e eles usarem aquelas roupas, né? É simbólico isso até. A forma como o cearense até prefere pagar mais caro para assistir um espetáculo que vem de fora do que um local, sabe? É uma coisa bem contundente isso, sabe? E estranha, né? Então é uma questão realmente de... tem muito cearense que se achando bem inteligente, bem elite, acha brega a cultura cearense, sabe? A força da cultura cearense, né? O forró ou sabe, as garrafinhas de areia ou a renda, acha uma coisa meio pitoresca, sabe? Ou seja, são poucos assim, mas eu acredito que muita gente luta contra isso, sim. Tem muita gente fazendo releituras da nossa moda, fazendo releituras da nossa poética, sabe? Tem muita gente que também luta, mas assim, eu acho que a gente deveria ser um pouco mais forte nisso. E essas, enfim, peças, esses teatros, enfim, que relembram um pouco dessa cultura, eles devem falar do quê? O que é essa cultura cearense que a gente tanto deve valorizar? Eu tenho espetáculos que são bem... indiscutivelmente cearenses. Eu levo o Ceará para cima do palco, né? Então eu mostro o jeito como a gente fala, o jeito como a gente pensa, o jeito como a gente anda, o jeito como a gente, sabe, é crítico, é satírico. Então, as minhas comédias, eu trabalho comédia, eu sempre tive um público bom muito por conta disso, por trabalhar comédias. E é bem caracterizada por isso. Né, por essa força que a gente tem de mostrar o cearense e com muito orgulho, sabe? Algumas vezes a gente mostra o over, né, ou o excesso para poder puxar o riso, né, puxar a graça, mas sempre com muita
com muita propriedade, sendo cearense com muita propriedade. Carri Costa, como dramaturgo cearense, o que te difere dos outros? Eu escrevo o Ceará e levo o Ceará para cima do palco, né? Então, assim, eu acho que é uma característica bem própria da gente. A gente tem um espetáculo que é o Titanic, que é uma sátira maravilhosa. A gente já levou mais de 1.200.000 pessoas para o teatro. A gente já teve em 12 estados da federação. E levando a cearensidade, sabe? E a gente tá. Esse espetáculo é o espetáculo há mais tempo em cartaz no norte e nordeste do país. E acredito que ano que vem a gente complete 25 anos sendo o maior espetáculo, o espetáculo mais tempo em cartaz no Brasil. Legal. Mais tempo ininterrupto, porque a gente não deixa de ficar em cartaz, né? A gente tem mudanças de elenco, lógico, mas tem um elenco que está há muito tempo, há mais de 15 anos nesse espetáculo. E assim, isso é uma coisa bem inédita, né? Então, quem sabe a gente consegue, porque assim, alguns espetáculos no sudeste do país, eles ficam em cartaz, depois eles voltam com outro elenco, passam uns anos sem se apresentar. A gente não passou um ano sem se apresentar. Até durante a pandemia a gente se apresentou. No começo de 2020 a gente apresentou Titanic, em fevereiro, em janeiro, e em março começou a pandemia. E ano passado a gente fez online, a gente fez ao vivo para as pessoas assistirem. Né? E esse ano a gente já fez comemorando os 24 anos lá no Teatro de Alencar, casa cheia. Bacana. E esse elenco geralmente é formado por pessoas cearenses? Sim, Total. todos cearenses, Bacana. cearenses. E como é trazer essa linguagem cearense para o público do Brasil todo? Cara, a gente diga-se de passagem, tem cearense em todo lugar nesse mundo, né, amigo? Então isso é uma coisa que não tem como fugir. Eles entendem, a gente brinca, o texto do Titanic é um texto muito aberto. Quando eu escrevi, eu deixei algumas partes abertas para quando a gente fosse para uma cidade, a gente colocar também referências daquela cidade que a gente fosse. E aí, de repente, as pessoas veem a gente, um cearense, brincando e muitas vezes fazendo alusão àquela cidade. Então, as pessoas gostam muito nisso. Mas todo mundo gosta do jeito que a gente fala. A gente tem uma empatia muito grande, sabe? Então, funciona. E como é, assim, passar por 12 cidades aqui do Brasil e viver um pouco de cada cidade, trazer um pouco para o espetáculo de vocês e para dentro mesmo, como é por meio da arte, do teatro, enfim, ter um pouco de cultura. As pessoas geralmente elas vão assistir a comédia da gente, lá não foi diferente nesses estados que nós fomos, elas vão um pouco ressabiadas, assim, com medo, porque a comédia cearense, né, o humor cearense é muito reconhecido nacionalmente e de maneira muito pejorativa, sim, né, assim, invasiva. Então, assim, o pessoal já vai... Só que a gente tem um conceito absolutamente diferente em se tratando de humor, em se tratando de molecagem cearense, de entendimento disso. Totalmente diferente do que as pessoas... Então, eles ficam muito surpresos, sabe? E saem... É interessante que é notório que quando eles vão um dia e depois vão no segundo dia ou vão no terceiro dia, levando mais gente, levando família. E nesses 40 anos não foi somente teatro, também foi TV, sim, cinema e música. sim. E como foi essa transição do teatro para TV e tudo mais? Interessante. Eu fui um dos primeiros atores cearenses a fazer comercial de televisão. Porque antes, isso na década de 80, não, década de 90, começo da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, as pessoas chamavam modelos para fazer comerciais de televisão, ou chamavam jornalistas, né, radialistas, alguma coisa assim. Atores não chamavam, atores locais não chamavam. Aí Poliana Moraes, que fez assim... Poliana Moraes é uma atriz, na época ela era bem gorda, ela fez as lojas Paraíso, foi contratada há anos e anos pela Lojas Paraíso, que era uma loja de móveis, de eletrodomésticos daqui da cidade. E eu fui contratado pelo Pão de Açúcar, né? Eu tive um contrato longo pelo Pão de Açúcar, então assim, eu fui um dos primeiros, mas assim, muito descarado, eu sempre fui muito metido, não tinha nem sido chamado para o teste. Na época eu nunca fui bonito, nunca tive os padrões, né, assim, de modelo, essa história toda. Mas eu sempre fui muito descarado, como já falei. Sabe? Eu cheguei lá, vim fazer o teste. Sabe? Aí o pessoal, eles não podiam dizer, não, você não pode, tal. Foi muito engraçado isso. E aí eu vi aí quem estava fazendo o teste eram uns caras muito bonitos, modelos e tal, e eu fiquei sentado no meu cantinho, né?
Só que eles eram muito amarrados, que a gente fala, né? Muito, muito duro, muito... Não eram muito naturais. Aí não deu outra, eu fiquei só olhando, deixa chegar a minha vez. Aí quando eu fui, já peguei o produto que eu tinha que oferecer, tal, já fui improvisando, não sei o que, não deu outra. Então eu comecei realmente, o audiovisual começou muito por aí, pelo comercial de televisão. Logo em seguida eu fiz uma seleção para um programa de televisão, que era o De Olho na Cidade, um programa da TV... uma emissora daqui, TV Cidade, exatamente. Era De Olho na Cidade o nome do programa. Eu fiz um personagem, que era um personagem que se vestia com roupa e paletó de rede e saía fazendo perguntas, entrevistas no meio da rua. Então eu passei mais de um ano, 100 e tantos programas, aí saí. Aí a gente começava também a fazer, na época, vídeos, né, VHS, né, não tinha equipamentos, né, como tem hoje, né, DVD não existia, então a gente fazia... filmes e vídeos, que a gente chamava de vídeos e ficção e tal, então foi um grande experimento. Até eu chegar a participar de um longa-metragem, que foi o 15, né? Participei desse longa-metragem, depois participei de outro longa-metragem também, de um diretor nacional aí, Sérgio Rezende, muito bom, Onde Anda Você, com atores muito conhecidos. E aí fui fazendo pontas nesses filmes, né? Até que em 2009 eu fiz um protagonista num curta-metragem, O Alto da Camisinha, né? E aí nesse íntere também eu fiz um programa de televisão que chamava-se Turbulência na TV Diário, um programa muito engraçado, voltado para comédia também. Até fui trabalhando, fazendo pontas aqui, pontas ali, até chegar um convite para a série Cine Hollywood. Né? Então, assim, você vê, assim, eu nunca tive essa ambição, nunca tive vontade de ir para o Sudeste, não fazia parte da minha ideologia, do meu pensamento, e aí eles vieram buscar aqui, eu e Solange Teixeira, né? A gente faz um casal de bodegueiros, eu faço o Lindoso e ela faz a Belinha da série da Globo, do Cine Hollywood. E foi uma experiência fantástica, eu nunca tinha feito série, né? Então... foi fácil? Não, foi um aprendizado, cara, assim, tudo a gente tá aprendendo, né? Sim. E aí, depois disso aí, gravamos a primeira temporada. Quando estávamos gravando a segunda temporada, aí veio a pandemia, tivemos que encerrar, lockdown, voltar do Rio de Janeiro, não deu para concluir a segunda temporada. Aí estou viajando amanhã para o Rio para a gente experimentar o figurino para gravar 2 temporadas, a segunda e a terceira. Que bacana. Então, um contrato fechado até o dia 5 de dezembro. Então, a gente vai estar lá. E também fiz uns filmes bacanas depois, que foi... não sei se vocês chegaram a assistir. O Cabeça de Negro, um filme muito legal. Já ouvi falar. Foi premiado pela crítica paulista como o melhor filme do ano 2021. Então eu faço um corrupto, um diretor corrupto lá, com a meninada e tal, alunos de colégio, um tema muito, muito forte, muito contundente também. É uma produção local aqui? É uma produção local, um longa-metragem local. Inclusive o diretor está trabalhando na Globo, foi chamado pelo sucesso. Assim, essa mesclagem do teatro com o audiovisual? Antes você trabalhava com o público, agora é com a câmera. Como é que foi? Cara, são 2 linguagens diferentes, assim, 2 linguagens diferentes. Cada uma tem suas especificidades, assim. Não senti aquela transitar, não teve aquela mudança. Não, eu tenho que entender o que essa linguagem é. O audiovisual, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. Eu tenho que entender tecnicamente sobre isso também. Né? Então, como ele vai me filmar, como vai me pegar, onde é que eu tenho que estar. Né? Que esse tipo de sentimento eu tenho, mínimo que eu tenho que passar. E muda essa transição assim, do teatro e da televisão? Sim, são 2 linguagens totalmente diferentes. Totalmente diferentes nesse sentido, assim, sabe? De teatro você está fazendo para a última cadeira te ver e te ouvir. Né? Então você tem que estar maior, tua expressão tem que ser maior. Sabe? Tua voz tem que estar trabalhada, sabe? Tem ator que usa microfone, eu não uso, não gosto. Né? Então, assim, eu tenho que ter a voz trabalhada, aquecida, né? Então, assim, já audiovisual, cinema, televisão, sabe? É tudo muito miúdo, é tudo muito contido, é muito pequeno. Tá? O cara tá dando um close no teu olho, não precisa fazer nada grande. Então, começar no teatro é mais proveitoso, assim, para esse audiovisual? Muito. Ele vai te dar piso. O teatro te dá chão, sabe? Eu acho, na minha opinião, isso não é nenhuma verdade, é na minha opinião, aquilo que eu acredito.
sabe? Aliás, tudo aquilo que eu falei aqui até agora, tá? Tudo que eu acredito. Sim, Que às vezes sim. as pessoas, mas isso é uma fórmula. Não, é aquilo que eu acredito, é a minha verdade. Sim, sim. Nossa. E como foi se assistir? Porque no teatro você meio que se assiste, mas você não se vê e tudo mais. E você tá lá na televisão, você tá lá no streaming. Eu acredito que essa série que você fez esteja no streaming, alguma coisa assim. Tá no Assim, Globoplay. Você pode se assistir a qualquer momento. Como é assim se assistir, se autoanalisar e tudo mais? Cara, é estranho. Assim, eu não gosto muito de me assistir, não. Eu sou muito crítico, sempre fui muito crítico com tudo, cara. Então, assim, quando eu saio fora do tempo, assim, quando eu vejo que eu podia ter feito isso melhor. Sou muito crítico, assim. Eu não gosto de me ver, não. Mas eu assisti, lógico, claro, assisti todos. São 10 episódios, né? Foram 10 episódios. Então, é muito bom, é muito bom. Porque o resultado final é muito bom. Você tá com um puta elenco, você tá contracenando com o Matheus Nastergalli e com a Luísa PRC, você tá com, sabe, com uma galera, Letícia Collin, Haroldo, Edmilson Filho, ou seja, é um povo que tem um tempo, que tem um movimento de comédia muito grande. Então isso é muito bom. A gente está vivendo aqui um pouco enfim, da sua trajetória, viu aí audiovisual, teatro, mas uma parte do teatro muito bacana é o monólogo, né, o Sabotador, que é um drama poético, é uma coisa que, inclusive, eu assisti recentemente um monólogo muito legal, mas é uma coisa mais dramática, mais poética, que às vezes toca muito mais o público por ser uma coisa mais pessoal. Como foi pra você, assim, contracenar com o público de verdade? Eu acho que é só você e o público. Como A primeira que foi? vez que eu fiz isso foi bem legal, cara, porque é o seguinte, esse governo tinha acabado de entrar e a gente via coisas terríveis, né? O boicote à cultura, a tentativa de encerrar com os apoios das artes. Aí eu, preparei um espetáculo solo. Foi muito rápido, assim, foi uma coisa mais pra mim mesmo, assim, eu vou me manifestar de alguma maneira. E aí eu fiz fiz isso, foi legal, o resultado muito bacana, é diferente pra caramba. Eu não gosto de estar só no palco, eu poderia já ter feito isso, comédia, monólogos assim de comédia, mas eu gosto de contracenar, eu gosto de estar em cena com muita gente, sabe? Era um monólogo poético, né? Então assim, eu peguei poesias de guerrilheiros do Araguaia, de poesias bem fortes, sabe? Tinha uma poesia linda, né? Foi dedicada a Marielle Franco foi muito emocional, foi bastante emocional. Falava disso, da tentativa de enterrar as artes, né? Da tentativa disso, de acabar com a manifestação artística, de encerrar com tudo aquilo que podia mobilizar a emoção humana através das artes, né? Que legal. E falando um pouco sobre essa coisa da interação humana que acontece no teatro ali, ao vivo, enfim, totalmente como tem que ser, porque é o momento. Conta um pouco pra gente como que é, assim, subir no palco e lidar com o outro, lidar com outro corpo, outro sentimento, outra voz. A magia do teatro é essa, né? Quando eu acho que se o ator só consegue realmente entender e ser entendido nas artes cênicas, na encenação, se ele realmente perceber que ele precisa deixar uma dele num canto e deixar uma outra entrar, né? Então assim, é o ápice da generosidade, sabe? É como você realmente se coloca no canto de você mesmo, né? Então, tem várias estrelas num único espetáculo, entender um pouco que não é só você, né? O espetáculo é composto por muitas pessoas. Sim. Então, mas você enquanto artista, você enquanto personagem, você vai ter que também abrir mão de você para aquele outro personagem surgir, para o teu personagem surgir. Porque é uma voz diferente, é uma emoção diferente, é um jeito de andar diferente, é um jeito de pensar diferente, são falas que você não falava comumente, né? Então, assim, isso é muito genial, cara. É um exercício de humildade profunda, né? E aí, quando você tem vários atores que fazem isso, estabelece o ritmo do diálogo, da conversação, né? A coisa mais generosa do mundo é um ator que fala e o outro que cala. Depois o outro fala e você cala, sabe? E nessa soma de tudo, vocês todos mostram uma história,
né? Mostrar a história, encenar uma história, contar aquilo, que o público vai interpretar, vai entender como ele quiser. Entendeu? Às vezes o diretor quer que o público entenda aquilo que ele concebeu. Leseira isso, bobagem. O público sai do espetáculo teatral com aquilo que ele quiser entender, da forma como ele entender. Né? Então, assim, às vezes eu já vi algumas pessoas, alguns diretores, o público não gostou do espetáculo, não entendeu, aí coloca a culpa no público. Não, cara, sabe? Alguém saiu dali sentindo ou pensando alguma coisa sobre o que viu, refletindo sobre o que viu, então pronto. Sabe? A gente não tem esse direito, enquanto diretores, de cobrar da plateia o entendimento que você queria passar. Enfim, 40 anos, de 82 a 2022, o teatro mudou ou continua o mesmo? Ele tem as mudanças, sim, sabe? Como teve mudança dos anos 30 para os anos 40, dos anos 40, dos anos 60, dos anos 70, ele vai se mudando, ele vai se... Sabe? Agora a gente tem uma tecnologia que nos ajuda muito, né? Então, assim, para a gente conseguir divulgar os espetáculos nos anos 90, nos anos 2000, a gente só faltava se humilhar nos jornais, pedir as coisas, matéria e tudo. Agora está muito fácil você divulgar. Né? Então, e além disso, né, também, assim, a tecnologia ajuda também a gente a fazer um cenário, sabe? Então, é muito mais fácil você escrever um texto e fazer aquele texto chegar para os atores. Você tem ensaio online, quer dizer, isso é muito interessante, sabe? A primeira leitura pode ser online, obviamente, no ensaio não vai dar para você fazer, tem que fazer presencial, né? Mas, então tem essa mudança. Algumas alterações de interpretação, elas acabam acontecendo, sabe? Vão sempre acontecer. Na década de 30, os atores encenavam com um R muito puxado, uma coisa muito forte, aquela coisa, né, que a gente chama de canastrão hoje, mas era a maneira de se interpretar naquela época, né? Então se falava muito daquele jeito, daquele formato. E com o passar do tempo, as coisas vão realmente... Você não pode achar que no meu tempo era assim, no teu tempo. O tempo é o que você está agora. Sabe? Se enquadre, se encaixe. E você já teve que, assim, deixar muito de lado o Carrie Costa pra adentrar em algum personagem? Sim, vários. Assim, eu faço uma personagem que é a Kika. A Kika é do personagem As Vizinhas. Ela é uma senhora... E que para mim é a que mais dá trabalho montar, porque ela tem um andar específico, ela tem uma curvatura de corpo específica, ela tem uma voz específica, né, dela, não é minha. Então, assim, ali é muito difícil, porque ela requer muito do meu corpo, né? Então, como ela requer muito do meu corpo, eu termino exausto pra caramba aquele espetáculo, né? Então... As Vizinhas, ela é a que mais exige de mim. Como concilia tantas personalidades e depois voltar para o Carrie Costa? Não é muito complicado não, sabe? Quando a gente vive no meio disso, no audiovisual é mais difícil do que no teatro. Sim. No teatro, porque você fazer aquele personagem todo final de semana durante 3, 4 meses... Sabe? Então você começa a ter dispositivos mais fáceis para você, sabe? Quando você tira a roupa, que você guarda, que você tira a maquiagem, sabe? Aí você volta, né? Mas que fica algumas consequências, fica ainda, sabe? O corpo fica doído, sim, porque você não está numa postura que é só sua. Por isso que se você não aquecer, vai ficar pior. Se você não aquecer a voz, você vai ficar rouco, entendeu? Então, assim, você precisa estar preparado fisicamente para fazer o teatro, para fazer a encenação. Não é chegar e fazer, não. Né? Por exemplo, agora eu gravei um curta, acabei de gravar tem uma semana, e eu faço um bandidão da porra, um bandidão danado que só arma em punho para sequestra uma grávida e tenta tirar dela o dinheiro através dos cartões. Então tem cenas que são bem fortes, né? Ali essa cena de drama é mais complicadinha. Porque eu preciso estar preparado para aquela emoção, meu personagem precisa estar muito condensado para aquela emoção, e para voltar é mais dificilzinho, sabe? Assim, tem que respirar bacana, tem que respirar, sabe? Para aquela emoção se diluir, para aquela força toda, aquele impactante diluir. Mas no pessoal, isso te ajuda com tuas emoções, com lidar com elas? Sim. Eu confesso a você assim que
o Carri ele se envolve muito bem, ele entende muito bem isso, né? Então, por entender muito bem isso tudo, ele consegue, sabe, se diagnosticar no meio daquilo tudo, sabe? Então, assim, não deixar interferir psicologicamente, não se deixar, sabe? Então, se deixar ser balanceado psicologicamente por uma encenação ou por um personagem, né? Então, muito pelo contrário, até, de uma certa forma, todos ajudam de alguma maneira ao Carri. Todos os meus personagens me ajudaram, sabe? Porque eles são entendíveis. Eu tenho que entender, eu faço um marginal, eu tenho que entender, eu tenho que perceber, eu tenho que colocar toda a verdade, tenho que impulsionar toda a verdade. Carri, você vai perguntar? Sim, eu ia perguntar uma coisa. É porque na atuação a gente tem muitos métodos de atuar, de passar aquela arte pro público e tal. Eu esqueci o nome desse método, mas eu quero saber se você já entrou em algum método assim, de atuação. A gente tem métodos, esqueci o nome, como eu disse, de pessoas, atores que entram realmente no personagem até mesmo fora das câmeras, uma coisa assim, até fora do público, o público não tá vendo, mas a pessoa entra no personagem, a pessoa quer ser chamada pelo nome do personagem, a pessoa te trata... A gente viu até o caso do Coringa que se matou, né? Tipo, o cara que tava interpretando o Coringa no filme, ele se suicidou depois de um tempo por não conseguir se, enfim, dissolver do personagem, tirar ele adentrou tanto no não sei mundo se foi dele. por esse motivo, não, mas enfim... Não, mas eu acho que influenciou por conta do peso do personagem, enfim. Mas é uma coisa assim. Porém, eu quero entender se você já usou algum método desses e você já trabalhou com gente que usou esse método e como você lida com eles e tudo mais. Não, nunca trabalhei com... Eu conheço alguns métodos assim. Os métodos, para mim, eles me ajudam a ter um entendimento daquilo que posso fazer, sabe? Mas eu não sou muito seguidor de método, não, sabe? Não sou... Eu busco, sei lá, o meu método, não sei, a minha forma de perceber um personagem, de construir o meu personagem, de construir aquela personagem, sabe? Então, mas não sou muito adepto não de métodos, mas eu conheço, assim, tem preparadores de elenco que são muito... Eu tenho uma preparadora de elenco lá na Globo, que eu não peguei ela, mas o pessoal conta que ela é... Não me lembro o nome da menina, da senhora, mas diz que ela é muito forte. Ela faz com que o ator se desmanche assim, e viva isso no treinamento, porque assim, para a gente fazer qualquer coisa, a gente tem um treinamento. Nós passamos por um treinamento de 1 mês e meio para gravar a primeira temporada. Sim. Na segunda temporada, quando a gente começou, que foi interrompida, a gente teve umas 2 semanas de treinamento. Então a gente tem para reconhecer todo o elenco, e aí trabalhar algumas técnicas de interpretação para o audiovisual, então essa coisa toda. Mas eu acho que eu funciono legal sem esses métodos todos. Mas tem, assim, eu nunca convivi não com pessoas assim que são muito metódicas, assim, não fala comigo porque eu tô com um personagem e tal, não, nunca conheci, não. Carri, eu tava lá na entrada esperando enquanto eu conversava com o Caio Kinderé e ele me contou que você recebeu o troféu Carlos Câmara. Sim. E eu lendo aqui, eu percebi que é a maior honraria do teatro cearense. Eu queria saber pra você como é receber este título. Cara, legal, sabe? A gente viu na história do teatro cearense, muita gente que representa o teatro cearense receber. Então, quando você é indicado, que você recebe, dá uma emoção profunda, né? Então é muito bacana isso. Você ser reconhecido é muito legal, uma forma de dizer, olha, cara, você trabalha legal, você funcionou, você funciona bem, você está na cultura do teu estado, isso é legal. Eu acho que os artistas daqui precisam muito disso, desse reconhecimento, para a coisa funcionar, né? Para a gente... Porque é uma luta, cara. No mínimo a gente tem que ser reconhecido, né? Mas é maravilhoso, cara. A gente tá quase encerrando aqui, a gente sabe o seu horário limitado. Mas, pra encerrar, eu quero entender, assim, o que quem tá começando nas artes cênicas e quer ter uma carreira, uma trajetória nesse caminho, conta um pouco pra gente o que eles devem fazer. Não se iludam, não, sabe? Eu acho que é pé no chão. Sejam francos, não se mintam também. E nem se deixe levar pelo aquilo que é muito volúvel, sabe? Na mídia. Eu quero ser famoso porque eu quero... sabe, você tem um entendimento do que é essa arte. Estude pra caramba, leia pra caramba, faça curso, sabe? Tente conhecer realmente a essência do fazer teatral, o que é isso,
sabe? Porque tudo que vier é consequência do talento que você pode desenvolver, sabe? Que você tem e que você pode desenvolver. Então, se você vai para a TV um dia, é consequência. Se você vai para o cinema um dia, é consequência. Se você, cara, isso é consequência. Agora, se você sabe, novinho, pô, eu quero, vou para Globo, não sei o quê, vou para meu negócio, sabe? Você tem que ter, tá, de boa. Você pode ter isso como alvo, tá entendendo? Mas você corre um risco da porra de se frustrar muito rapidamente, porque é um processo longo, não é uma coisa tão fácil. Você depende também da sorte, a sorte é uma coisa que acompanha o ator muito, o artista muito. Mas seja, cara, quanto mais você for um puta ator, mais você cresce, mais você se desenvolve e mais você trabalha, mais você, sabe? E seja além disso tudo, de entender, mas seja ousado, sabe? Seja visto, seja quisto, sabe? E meta as caras, não tenha medo, cara. Não ache que você é menor, que você é feio, ou que você é baixinho, ou que você é gordinho, ou que você é isso, aquilo, outro, cara. Faça o que você quiser fazer e nada te impede. Vai aparecer sempre alguém que vai te subestimar, que vai dizer que não, que vai fechar alguma portinha. Cara, força. Sabe? Força, porque isso aí você vai ter não só no teatro, mas em todo lugar. Sabe? Isso é uma coisa inerente ao ser humano, sabe? De querer interferir de maneira negativa, assim como tem também que interfere de forma positiva. Então, assim, se você está pensando em fazer teatro, a melhor coisa é leia muito sobre isso, estude muito sobre isso, faça um curso. Tem um curso do Teatro Zé de Alencar, que para mim é um dos melhores, sabe, dessa cidade, porque trabalha o ator de maneira completa, sabe? A UFC tem um curso de graduação, né? Tem o IFCE também tem um curso de teatro, então se forme, porque aí você começa a formar uma comunidade, começa a participar de grupos que pensam do mesmo jeito, que sentem do mesmo jeito, querem fazer a mesma coisa. Isso é básico para o artista. Isolado é que vai ficar muito mais difícil. Carri, então acho que é isso, a gente vai encerrando mais um programa, mas eu gostaria de agradecer por todo, enfim, esse bate-papo, por toda essa troca de experiências e por trazer um pouco dessa experiência de 40 anos de carreira que você tem. É isso, eu passo agora pro João Lucas. Então, é muito bacana ter esse papo contigo, porque o audiovisual em si, tudo que ele abrange, a arte, o que ele abrange é o que eu pretendo seguir carreira, assim, futuramente. Eu acredito que nenhum aqui tem uma ideia formada de que é o futuro, assim, lá na frente, mas acredito que a arte tá nele e não tem como fugir. A gente tem 2 músicos aqui, um profissional aqui do audiovisual, na verdade todos somos, mas enfim. Mas é bom ter essa coisa do ator, essa visão do ator, porque eu pretendo dirigir lá no futuro, dirigir lá na frente, e eu quero entender essa questão do ator, porque eu vou estar dirigindo ele, então ter essa troca, saber como é a vida dele, que chegar até ali não é fácil e tudo mais, da mesma maneira que também não é para o diretor, bom, é muito legal. Então é a primeira ator, assim, que não, a gente já teve uma atriz aqui. Mas A gente teve, sim. Mas ela era mais nova, a visão dela era de realmente uma pessoa que estava começando, assim, e uma pessoa de 40 anos de carreira, é muito, muito, muito bacana mesmo. E é isso. Eu quero muito agradecer a sua participação, Carri, porque é muito importante, porque além de você ter contado um pouco da sua história, meio que você deu outros olhos pra gente, não só pra gente, mas pra quem tá assistindo, olhos sobre o que você quer seguir da vida. Se, tipo, você falou agora no final sobre ser pé no chão, não se iludir. Então, eu acho que sempre que a gente conversa, sempre que a gente traz um convidado, essa troca de experiência é muito importante, porque abre os olhos da gente e de quem está assistindo. Eu quero muito agradecer a sua presença e espero que você venha aqui outras vezes. Bora sim, convida que eu venho. E assim, eu quero agradecer você, meninada boa, bacana, é legal isso, cara. E dizer uma coisa aqui também, para finalizar, é que não se encaixem, não se enquadrem nunca. Falando para vocês que estão no meio de comunicação, num veículo de comunicação importante,
E para todo mundo que está ouvindo ou que vai ouvir a gente, que vai ver a gente, né? Busca autoralidade, sabe? Às vezes quando você está crescendo e você quer replicar muita coisa, sabe? Busca a tua originalidade, busca a tua essência, velho. Então assim, é de lá que pode surgir alguém que possa se projetar a nível de cidade, de estado, de país, tá entendendo? Quando você é replicante, sabe, o teu jeito de falar, eu curto muito isso. Tem até personagens que fazem isso, né? Então assim, quando eu vou falar para alunos ou quando eu vou falar em qualquer lugar do Brasil, eu falo com o meu jeito de falar, sabe? Com a minha cearensidade, entendeu? Porque eu sou um cara que tem muito orgulho disso tudo. Então eu acho que às vezes quando você... Eu me lembro que às vezes as pessoas cobravam muito, você não tem que ter sotaque, tem que ter um sotaque padrão para você alcançar padrões maiores, melhores. Eu nunca acreditei nessa história, sabe? Eu acho que você não precisa se enquadrar nem se encaixar, sabe? Busca o teu original, busca a tua essência, aquilo que você é forte. Então, se você vai dirigir um filme, sabe, cara, busca entender isso tudo, né? A tua raiz, o teu piso, o teu chão, sabe? Eu conheço diretores de cinema que são bem boçaizinhos e querem impor as coisas, é uma coisa meio ridícula assim. Eu acho que quanto mais você dialogar com seus artistas, melhor. Com artistas e técnicos, apesar do cinema ele realmente ser muito separado, né? Então tem um pessoal que trabalha com elenco, o diretor trabalha a cena, o produtor isso, enfim, em todos esses segmentos. Então assim, para vocês vão continuar trabalhando isso, é isso, cara. É usar da maneira mais original, simpática e agradável para poder comunicar. Comunicar é muito simples, não é muito difícil não. Só que você não precisa para você criar uma identidade, você tem que ser original em todos os aspectos. Busque a tua identidade dentro do meio de comunicação, busque a identidade de vocês dentro do audiovisual, busque a forma como vocês podem pensar para vocês marcarem um tempo, marcarem uma história. Sabe? Não passar como mais um replicante, mais um jeitinho de falar padrão, como se fala em todas as rádios, ou como se fala em todas as televisões, ou como se fala. Eu sempre busquei isso a vida inteira, buscar marcar, pincelar, né, o meu canto, o meu tempo, para não passar batido, né, para não passar, para ser história, para fazer história. Sim. Então é isso, eu acho que é com isso que a gente vai terminando mais um programa aqui, mais um Espia na Rádio Roda Ideia. Muito obrigado, Carri Costa, um beijão e até amanhã.